suicídio é a maior causa de morte em homens com menos de 50 anos. Aproximadamente 1 a cada 10 homens sofrem de alguma forma de depressão. E essas estatísticas estão ficando cada vez piores. No auge da minha adolescência, quando eu tinha 16 anos, eu fui diagnosticado com depressão e síndrome do pânico. Com certeza, ainda reflexos da morte da minha mãe, depois de longos anos tratando um câncer. E eu quero aproveitar hoje essa oportunidade para contar um pouco da minha história. Eu sempre fui uma criança normal, tirava boas notas, brincava, me divertia, eu sempre amei demais a minha vida. Só que tinha uma coisa que me destoava um pouco da maioria dos garotos da minha idade, até ali no meu início da minha adolescência, período prévio a eu perder a minha mãe. Eu era muito dependente da minha mãe. Eu era um cara que basicamente dependia da minha mãe pra tudo. Quando alguém brigava comigo na quadra onde eu morava, eu ia correndo, chorando, buscar a minha mãe. Quando eu precisava de qualquer coisa que exigisse um pouco mais de masculinidade, digamos assim, eu ia correndo buscar a minha mãe. Eu dormi com a minha mãe até os 13 anos de idade, o que é uma coisa que é um pouco diferente para um garoto que tá entrando ali na adolescência, que tá começando a ter uma transformação tanto corporal, mas até psicológica, tá começando no grupinho dele a ter um senso maior de masculinidade. Essa era basicamente a minha única diferença, né? Eu não conseguia me impor, eu não conseguia conversar com uma garota nessa época. Eu era um cara extremamente tímido porque eu dependia da minha mãe para fazer absolutamente tudo. Eu perdi ela quando eu tinha 13 anos, vítima de um câncer, depois de longos anos tratando esse câncer. Não foi uma coisa fácil, mas na época, eu diria, hoje eu sei o porquê, mas na época eu diria que eu consegui lidar bem com isso, né? Mas a real é que eu me fechei e eu simplesmente optei um caminho que não é o mais saudável, mas talvez tenha sido o único caminho que eu tive naquele momento, que foi simplesmente não sentir. Eu posso dizer que eu não senti absolutamente nada da perda da minha mãe. É lógico que a gente, do dia pra noite, quando você entra em casa e ela não tá mais lá, muda. Mas eu não sentia, eu não conseguia sentir. E aí, alguns anos se passaram e um dia, simplesmente, quando eu estava deitado no sofá assistindo um jogo de vôlei, eu, do nada, tive a sensação de que eu ia morrer. Meu coração começou a disparar e eu, naquela loucura de sem saber se eu tava tendo um infarto, ou que se eu ia desmaiar ou qualquer coisa do tipo, eu fui correndo pro hospital. Até os médicos falarem que eu não tinha absolutamente nada, fizeram exames de coração e foram alguns meses que me guiaram aí nesse caminho até eu chegar numa consulta com um psiquiatra e descobrir que o meu problema ele não era fisiológico. Era, né? Porque quando a gente fala de depressão e pânico, é fisiológico também, tem uma estrutura mental que causa isso, né? Em questões neuronais e ativações e tudo mais, mas não era algo no meu coração, porque era o principal sintoma que eu tinha. Bom, fui diagnosticado com síndrome do pânico e depressão de grau leve para moderado, e foi aí que as coisas começaram a se dar um pouco. Eu não sei se por conta do diagnóstico, mas eu posso dizer que conviver com a sensação iminente de morte não é algo fácil. Qualquer disparo que o meu coração tinha, eu achava que eu tava morrendo. E vocês já imaginam que para um garoto que era extremamente ativo, atlético, saudável, demanda muitas coisas que fazem o seu coração acelerar. Eu era atleta de vôlei, eu praticava musculação, eu jogava futsal, eu era atleta de futsal. Então, diversos momentos do meu dia, eu não sabia se o meu coração estava acelerando, porque eu estava simplesmente infartando e se eu ia morrer, ou porque eu estava correndo atrás de uma bola. Eu lembro muito bem de um dia que eu estava soltando pipa e eu sempre fui apaixonado por pipa. Eu devia ter uns 16, 17, uns 15, 16 anos. E eu lembro de ver um pipa caindo na minha frente e eu hesitei em correr atrás do pipa porque eu estava com medo de morrer. Simples assim. Talvez a galera que conviveu comigo durante esse período não tenha notado isso, porque eu acho que é natural quem passa por esse tipo de coisa se guardar e não querer mostrar. Acho que ainda mais a gente que é homem, a gente tende a ter um pouco disso, né? A gente é meio que habituado e aprende a conviver dessa maneira. E eu percebi que com o tempo a minha autoestima começou a cair também, né? Eu já não gostava, eu não conseguia mais fazer as coisas que eu gostava de fazer, eu não estava me sentindo bem com o meu corpo, como eu nunca me senti, mas naquele momento eu percebi que eu já estava na academia, mas por ter ficado um período sem treinar até fazer os exames do coração, o médico me proibiu de treinar e ver se realmente eu não tinha nenhum problema cardíaco, eu percebi que o meu corpo ele começou a piorar, eu comecei a ter um problema com a minha autoestima, e isso foi virando uma bola de neve, a ponto de que a única coisa que eu queria fazer era o que eu precisava fazer. Então eu levantava, ia pra escola, tranquilo, eu não sentia esse desânimo que a galera muitas vezes descreve
sobre a depressão. E por isso que é importante que você entenda que a depressão ela é uma doença que ela vai atingir cada um de uma maneira diferente. Eu não era um cara triste, eu não sentia tristeza, mas eu sentia uma coisa que a gente chama de anedonia. Anedonia é o termo que a psicologia traz para aquela pessoa que meio que não faz questão de nada, sabe aquela pessoa sem brilho, sem bril, sem vontade? É mais ou menos isso que a gente descreve como um comportamento anedônico. E eu acabei me tornando esse cara. Eu ia pra escola, eu fazia as atividades que eu tinha que fazer, eu ia pro vôlei, às vezes eu faltava no treino de vôlei porque eu não tava me sentindo bem, mas tava tudo bem. Eu tirava ali meu 6, eu passava, mas eu não estudava o suficiente pra tirar uma nota boa ou muito menos pra aprender. E quando eu chegava em casa, eu ficava ali assistindo vídeos no YouTube, assistindo televisão, fazendo o que qualquer adolescente faria nessa idade. Até que eu cheguei um dia e eu tive um estralo muito grande na minha cabeça que eu comecei a entender que eu não estava assumindo pra mim mesmo que eu tinha um problema. Eu estava simplesmente empurrando as coisas com a barriga e eu tinha uma doença. Só que é muito difícil você se olhar no espelho e você falar, eu tenho depressão, eu preciso tratar isso. E foi aí que eu percebi que o que estava me faltando era a humildade de reconhecer o problema que eu tinha. E uma vez que você reconhece esse problema, você tem como tratar. Esse foi o momento que eu voltei pra academia e voltei a ver no esporte não mais uma maneira de divertimento ou uma maneira de fazer algo que eu gostava com os meus colegas. Eu passei a ver na musculação, no vôlei e no futebol uma maneira de não estar sentindo aquilo que eu sentia deitado na minha cama. Basicamente como uma fuga, só que uma fuga boa, porque o esporte, não só por essa questão psicológica, mas por questões fisiológicas, a atividade física ela vai te ajudar no tratamento da depressão, da ansiedade, do pânico ou qualquer outra coisa. A musculação, o esporte, ele é, cara, se você não entende sobre isso, eu poderia ficar horas aqui falando sobre os benefícios que o esporte vai trazer pra você. Mas eu quero que vocês entendam que não é só a questão psicológica de você estar convivendo ali com pessoas ou se distraindo. Existe uma questão fisiológica, existem alterações fisiológicas que o seu corpo, quando você entra na academia, ele vai se submeter a partir do estresse que é o treino e vai te ajudar no tratamento da depressão. A minha vida ela começou a tomar um novo rumo. Eu passava ali 2, 3 horas na academia. Eu voltei a ser um aluno dedicado, eu voltei a ter aquela sensação de me sentir bem com o meu próprio corpo. Apesar de ser extremamente magro ainda, hoje, eu olhando, eu já estava maior, já estava mais forte do que eu estava quando eu comecei a treinar. Então isso começou a me dar uma sensação de progresso. Eu basicamente comecei a ver a minha vida como um checklist de pequenos desafios. Eu tenho que levantar, eu tenho que comer, eu tenho que ir para a escola, eu tenho que fazer uma prova boa, eu tenho que ir pro treino de vôlei e eu tenho que treinar bem, eu tenho que sair do treino de vôlei e ir pra musculação e fazer um bom treino. Deu a hora de comer? Eu vou comer. Não interessa se eu tô com fome ou se eu estou sem fome. Eu basicamente comecei a viver como aqueles atletas naqueles filmes americanos, sabe? Eu tinha horário pra basicamente tudo. E foi nesse momento que eu percebi que o maior erro que eu cometi, além de não procurar ajuda, foi ficar deitado na cama esperando eu melhorar. A psicologia descreve isso chamando de ativação comportamental. Para uma pessoa que tem esse comportamento anedônico, é extremamente difícil, às vezes, levantar da cama para ir no banheiro, para tomar um banho. E são nessas pequenas vitórias, são nesses pequenos detalhes, no fato de você levantar e ir comer no horário de comer, no fato de você levantar e ir tomar banho no horário de tomar banho. São essas pequenas vitórias que vão te dando uma sensação de progresso. Quando você vê, você vai tendo, justamente como o nome diz, uma ativação comportamental. Você vai tendo um comportamento mais ativo. Você vai tendo um comportamento menos anedônico. Hoje eu acho que vocês conseguem entender o nome e o motivo de eu ter criado esse canal. Porque de tudo que eu passei na minha vida, não foram poucas as vezes que eu perdi o brilho de viver ela. Mas se teve uma coisa que eu posso falar com toda certeza pra você, que salvou a minha vida, que me fez ter uma qualidade melhor, que me fez me tornar um ser humano melhor, que me devolveu esse brilho, essa vontade de viver, essa vontade de estar aqui gravando esse vídeo pra vocês, foi todos os dias uma pequena dose de disciplina. Que fique muito claro pra todos aqui que esse vídeo é com o único intuito de ajudar. Eu não tô gravando esse vídeo pra você se inscrever no canal, eu não tô gravando esse vídeo pra você deixar like, pra compartilhar, embora esse tipo de coisa ele seja importante principalmente com alguém que precisa. Muito menos estou querendo tratar a sua depressão, ou a seu pânico, ou a sua ansiedade nesse vídeo.
O único intuito desse vídeo é mostrar como que eu saí disso e principalmente mostrar para você que tem como sair. Existe uma saída. E a primeira delas não é assistir esse vídeo, embora pode ser que seja o primeiro passo que você deu. Eu não sei por que você tá aqui, mas eu acho que você não assistiria esse vídeo se você não tivesse um problema com isso. Mas o primeiro passo é procurar ajuda, tá? O psicólogo é o profissional correto para te diagnosticar, para te ajudar nesse tratamento e, se for necessário, procurar um psiquiatra, procurar outro tipo de profissionais que vão te ajudar nesse tratamento. Depressão tem cura e quanto antes você tratar, maior são as chances de remissão dos sintomas, certo? Se cuide, porque a vida ela vale muito a pena. Um abraço e até a próxima.